Bom dia, glórias a Jesus pelo dia de hoje. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Glória a Deus, aleluia. Como você tá? Obrigada, Senhor. Bom dia, bom dia. Bom dia, Mi, tudo bem? Bom dia, Estela. A paz do Senhor Jesus. Que o Senhor nos conceda uma semana cheia de paz e da sua presença. Amém? Bom dia, Dani, a paz do Senhor. Que a nossa vida, a nossa família, os nossos negócios estejam nas mãos do Senhor. Final de semana gostoso aqui na nossa cidade. Glória a Deus. Fresquinho. Uma chuva leve, mansa. Tão bom, né? Nós nos sentimos muito bem. Eu tô bem. Graças a Deus. Estamos todos bem. Minha família tá bem. Meu esposo também tá bem. Ontem ele estava na cidade de Hong Kong. Hoje ele já tá de volta para a China, uma outra cidadezinha lá onde ele tem que estar, na fábrica da Midea Carrier. E eles estão lá, tão longe, né? Graças à bondade do Senhor, hoje nós podemos nos comunicar de uma maneira mais rápida, né? Diferente de 20 anos atrás, né? Vamos orar? Agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Glória a Deus. Feche os seus olhos para orarmos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus que eu me coloco diante do Senhor e eu entro nas cortes celestiais e consagro a minha vida ao Senhor e te apresento esse ministério, consagro ele ao Senhor e declaro que o seu Espírito Santo tem toda a liberdade de agir, de falar, de trazer a cada um de nós tudo aquilo que nós estamos buscando no nosso espírito, em nome de Jesus, Pai. Eu apresento ao Senhor todos que estão aqui presentes nessa hora. Peço que o Senhor derrame bênçãos de paz, bênçãos de saúde. Conceda, Senhor Deus, a cada uma das suas filhas e dos seus filhos que fazem parte desse ministério a unção do discernimento, Pai, discernimento espiritual, o dom do discernimento, Pai. Que todos tenham a sensibilidade de ouvir a sua voz, de sentir a sua doce presença. Coloca sobre nós, Senhor Deus, nesse dia, uma nova armadura de Efésios 6. Armadura envolvida em fogo. Fogo do teu trono, Pai, em nome de Jesus. O novo capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Obrigada, meu Deus, por nos ensinar a usar das suas armaduras para estarmos revestidos do teu poder durante a nossa jornada nessa vida. Eu repreendo todo espírito de distração, em nome de Jesus. Eu repreendo todo coração endurecido, toda mente incrédula. Eu rejeito todo espírito de divisão, todo espírito de dúvida. Eu repreendo em nome de Jesus. E declaro, Pai, que nessa hora a nossa mente e o nosso coração estão ligados ao Senhor. A nossa mente e o nosso coração é cativo do nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos olhos são bons, assim eu declaro, Pai. E os nossos olhos sendo bons, o nosso corpo é cheio de luz. Que a Tua palavra, Senhor, seja a resposta das nossas orações nessa manhã. Estamos no início da nossa semana e consagramos ao Senhor o nosso trabalho. Declaro, Pai, que declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que somos totalmente dependentes do Senhor. Que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, não podemos tomar nenhuma decisão. Sem o Senhor nós não podemos
sequer enxergar o caminho que temos que seguir. Nós precisamos do Senhor a estar nos conduzindo, nos instruindo todo o tempo. Pai, assim eu oro, declaro sobre a vida de todos nós, no nome santo e poderoso de Jesus, porque nós estamos aqui, Pai, para glorificar o Teu nome. Todos os milagres que recebemos, todo o testemunho da nossa vida, é para que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais um dia, por mais uma manhã. Obrigada, meu Deus. Bom dia, Kezinha. Bom dia, Nilde. Bom dia, Meire, Eliane, Esther, Luzia, Silvana. A paz do Senhor Jesus, Simone. Que o Senhor esteja muito vivo no teu coração, na tua vida, no teu caminhar, na sua casa, que por onde você andar, que os seus olhos vejam a grandeza do Senhor, a bondade de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Hoje nós vamos ver capítulo 2 de Tessalonicenses, né? Esse capítulo, Paulo defende muito a integridade do ministério. Ele fala muito sobre a integridade do ministério que ele carrega. Obrigada, Jesus. E os tessalonicenses haviam sido influenciados, Paulo relata nessa carta, por críticas e perseguições. Shalom, apóstolo Gabriel, seja muito bem-vindo. Que o grande amor de Deus esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Essa carta do capítulo 2 de Tessalonicenses, Paulo mostra que alguns duvidavam ainda da sinceridade dos apóstolos, e nós vemos muito isso hoje. Por isso, nós como cristãos maduros, devemos sempre olhar para todos com amor, com olhos de amor, com olhos como Jesus olharia, como Jesus olhou naquele tempo. Olhar as pessoas que duvidam do poder de Deus sobre a vida dos apóstolos, né? Sobre a vida dos profetas, e ter amor e ter compaixão. Pedir ao Senhor que tenha misericórdia, porque essas pessoas, elas ainda não foram tocadas pelo grande amor de Deus, elas não se permitiram, porque nós vivemos no profundo da presença quando nós buscamos, quando nós abrimos a porta do nosso coração e dizemos: entra, Espírito Santo, age na minha vida, age em mim, que por onde eu caminhar, o seu poder se manifeste através de mim. Todo aquele que busca, encontra a presença. Todo aquele que busca o Senhor em espírito e em verdade, ele responde. É isso que Paulo coloca aqui para nós. Por isso ele relembra como agiu entre todos eles. Como que foi que Paulo agiu entre os tessalonicenses? Com pureza, com amor e com sacrifício. A vida de Paulo, depois que Jesus falou com ele, depois que Jesus se apresentou a ele, foi uma vida de muito amor e sacrifício, uma vida de verdade, uma vida genuína. E Paulo sempre, por onde ele caminhou, ele encorajava todos a permanecerem em fé. Ele levava coragem. Como servos e servas do Senhor, nós precisamos sempre encorajar aquele que está mais fraco na fé, encorajar aquele que ainda não encontrou o Senhor, que ainda não experimentou do amor de Deus. Esse é o nosso papel, como filhas e filhos, como servos do Senhor, como pastores, líderes, apóstolos, profetas. É levar a palavra do Evangelho na sua essência em verdade, sem ocultar nada para agradar ninguém. Levar o amor verdadeiro, o amor genuíno. Isso é uma vida sacrificial. Por quê? Porque a verdade confronta o outro. A verdade traz confronto. Mas nós precisamos dizer a verdade para que as escamas dos olhos das pessoas caiam,
para que a semente seja levada de forma verdadeira, para que a pessoa na hora ela pode até ficar um pouco se sentindo afrontada com aquilo que você disse, mas você lançou a semente e o Espírito Santo de Deus vai convencê-la de que aquilo que ela ouviu é porque ela precisa ser movida, ela precisa aceitar que ela tem que viver a verdade do Evangelho. Amém? Em nome de Jesus. Então olha o que diz o versículo 1, do capítulo 2, vai falar sobre o trabalho de Paulo, né, e os seus companheiros em Tessalônica, quando diz assim: vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. Sabem também como fomos maltratados e insultados na cidade de Filipos antes de chegarmos aí em Tessalônica. Fomos muito combatidos, mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia que vem dele. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má intenção, e também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus que põe à prova as nossas intenções. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Veja o que Paulo fala aqui. Paulo começa lembrando que o seu trabalho nessa cidade de Tessalônica não foi inútil. Ele já começa essa carta lembrando isso. Mesmo com as perseguições, o Evangelho produziu frutos. Olha que coisa linda. Havia perseguições? Sim, havia perseguições, mas ainda assim houve frutos. As perseguições, elas são as afrontas, o combate, quando alguém não aceita aquilo que você fala e te persegue. Pode até ficar com raiva de você, mas depois o Espírito Santo constrange aquela pessoa e ela começa a gerar frutos. Então Paulo nos traz aqui que o esforço na obra de Deus, é isso que nós aprendemos com ele, que o esforço na obra de Deus nunca é em vão, quando é feito com sinceridade e obediência, quando nós fazemos com amor. Entende? Nunca é em vão o trabalho de Deus, seja onde for, a quem for, da maneira que você falar, seja entre só você e a pessoa, seja em uma comunidade, seja a muitos de uma igreja, nunca será em vão. Continue fazendo o trabalho, continue fazendo o trabalho sempre, em todos os lugares. Depois no versículo 2 ele lembra que antes dele chegar na cidade de Tessalônica, ele havia sido preso, ele havia sido espancado em Filipos, na cidade de Filipos. Ele traz essa lembrança. Em Atos 16, 22 também nos traz isso. Ele havia sido preso, ele havia sido perseguido também. Mesmo assim, ele não desistiu, ele não parou, ele pregou com ousadia, ele não deixou o medo dominar ele. Paulo não deixou o medo roubar o desejo e a ousadia de levar o Evangelho, de continuar pregando. Assim somos nós. Nós não devemos deixar o medo roubar aquilo que o Senhor tem como propósito na nossa vida. O medo é uma das ciladas do diabo. Por quê? Porque o medo te paralisa. O medo faz você parar. O medo te traz a sensação que você é incapaz. E é isso que Satanás e seus demônios querem que você sinta. Medo. Para que você fique parada onde você está. Para que você não avance. Porque se você tiver medo, você deixa de viver os planos de Deus na sua vida. Não permita isso. Não permita que o medo roube os seus sonhos e nem que o medo atrase você de viver os planos de Deus ou até roubem o propósito de Deus na sua vida. Repreenda todo medo. Repreenda todo o medo da sua vida em nome de Jesus. Quando você sentir medo, ore, conversa com o Senhor.
Diz a Ele: Pai, eu estou diante do Senhor, eu sou seu filho, eu sou sua filha. Eu coloco diante do teu altar todo o meu medo, todo esse medo que está me trazendo esses sentimentos que eu não quero sentir. Eu confio no Senhor. Então eu peço que a sua mão poderosa toque sobre mim, toque em mim agora, através do seu Espírito Santo, e me traga toda a paz que Jesus prometeu. Tá orando na palavra. Entende? Jesus prometeu a paz que excede todo entendimento sobre a nossa vida. Então é assim que nós devemos conversar com o Senhor, assim como Paulo. Paulo continuou pregando com ousadia, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo espancado. Ele não desistiu, ele não parou. Nós não podemos desistir, nós não devemos parar. Nós devemos continuar servindo a Deus. E servir a Deus exige de nós coragem, mesmo após feridas. Mesmo depois de nós termos sido ferido, nós precisamos continuar servindo ao Senhor, porque o sangue do Cordeiro nos cura. O sangue de Cristo sela todas as nossas feridas. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, todas as feridas dele nos trouxeram a cura, o perdão dos nossos pecados. A palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Não está dizendo que nós seremos sarados. Não, nós fomos sarados. Amém? É isso. É isso que nós precisamos guardar no nosso coração. Em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus dá ousadia para você. Então, onde o medo entra, se você buscar o Senhor, o Espírito Santo te dá ousadia para que você não se cale, porque o medo, ele tenta te calar, mas o Espírito Santo traz ousadia para você. Então, viva com ousadia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Aleluia. No versículo 3, quando ele fala sobre aquilo que eles anunciaram, né? Que não se baseia em erros ou em má intenção. O que ele diz aqui? Que ele também eles não tentaram enganar ninguém. O que ele diz aqui? Paulo afirma que a sua mensagem era pura. A mensagem que ele levava e que ele levou, né? Que ele levou aos Filipos e estava ali passando aos Tessalonicenses, era pura. Era uma mensagem verdadeira, sem manipulação ou sem segundas intenções. Não havia palavras ocultas no que ele ensinava. Ele pregava a verdade. Tudo aquilo que o Senhor Jesus entregou para ele é o que ele entregava. Então, ele não pregava para agradar homens. Assim deve ser você, eu, todo aquele que ama Jesus de verdade. Não pregar para agradar homens, mas para agradar ao Senhor nosso Deus. Agradar a Deus. Porque quando nós pregamos para tentar agradar homens, o que acontece? Você vai distorcer a palavra. Porque o homem, ele quer ouvir aquilo que lhe convém. O homem, ele quer ouvir aquilo que massageia o ego dele ali. E o Evangelho do Senhor Jesus não é isso, não. O Evangelho de Cristo é a palavra viva em verdade, que nos confronta, que traz para nós posicionamento, que abre os nossos olhos para que a verdade seja revelada a todos nós. O Evangelho é a verdade que nos faz renunciar muitas coisas. O Evangelho é a verdade que nos transforma a nossa vida, muda
o nosso comportamento. A pregação verdadeira, ela nasce da verdade e não da conveniência. Entende? Somente isso. A pregação verdadeira nasce da verdade e da palavra. Não é conveniência. Que o seu coração esteja sentindo todo o agir de Deus, todo o amor do Senhor, a te dizer que o medo não pode te parar, que a verdade te liberta e a verdade te posiciona naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. O versículo 4 traz para nós que Paulo reconhece que foi aprovado e confiado por Deus. Aqui está grifado o meu versículo 4. Sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. É muito claro aqui. É muito claro para nós. Ele foi aprovado e confiado por Deus. E você? Como você está? Você também está sendo aprovado por Deus pelo que você tem feito? Você tem buscado levar a palavra em espírito e em verdade, sem distorção, para agradar o coração do Senhor? Nós precisamos perguntar isso todos os dias. A motivação maior de Paulo aqui e quem caminhava com ele era agradar o Senhor. Porque o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sonda o nosso coração. Sim, nós estamos em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O Senhor conhece o teu coração. Então Ele sabe o que você está gerando antes de você abrir a boca para falar. Porque a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. A primeira vez na minha vida que eu ouvi isso, eu me senti confrontada. Eu ainda não era cristã, mas eu nunca me esqueço como eu me senti. Eu louvo a Deus pela vida de quem me disse isso. E o amo de todo o coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio, você sabia? E aquilo mexeu muito comigo. Mas ainda faltava muitos anos para eu conhecer esse Jesus que eu amo. E eu nunca me esqueço. Porque é muita verdade isso. É muita verdade. A nossa boca fala daquilo que o nosso coração está carregando. Então, o que a sua boca tem falado? O Senhor conhece o teu coração. Paulo deixou muito claro aqui. A motivação dele era agradar o Senhor, porque o Senhor sonda os nossos corações. Então entendam que o ministério não é palco para reconhecimento humano. Nunca foi e nunca será palco. O Evangelho é a prova da nossa fidelidade diante de Deus. Amém? Obrigada, Senhor. O versículo 5 diz assim, ó. Pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Deus é testemunha disso. Então aqui Paulo destaca a transparência do ministério dele. Sem bajulação, sem ganância. Paulo não buscava lucro ou prestígio, ele buscava almas. Esse deve ser o nosso objetivo sempre. Buscar almas, ter os olhos de Cristo, buscar almas para serem salvas, mudarem de vida. Então a verdadeira liderança espiritual, meus irmãos, é desinteressada, ela é honesta. Amém? Versículo 6 diz assim: nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês nem de outros. No entanto, tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa por sermos apóstolos de Cristo. Mas
Quando estivemos com vocês, nós fomos como crianças, fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida, como nós os amávamos. Irmãos, vocês com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Trabalhávamos dia e noite, a fim de não sermos uma carga para vocês, enquanto anunciávamos a vocês a boa notícia que vem de Deus. Vocês são testemunhas e Deus também de que o nosso comportamento entre vocês que creram foi limpo, correto e sem nenhuma falha. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de maneira que agrade a Deus, que os chama para terem parte no seu reino e na sua glória. Glória ao Senhor. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Olha o que Paulo nos ensina aqui. É muito assertivo o que Paulo nos ensina aqui. Ele traz que mesmo ele tendo o direito de receber sustento, ele não exigiu. Ele não exigiu para não ser um peso e nem escândalo na vida de ninguém. O tempo todo ele viveu confiando que o Senhor proveria todos os recursos que ele precisasse na caminhada dele. Aqui ele demonstra para nós humildade e desprendimento das coisas desse mundo. Quando você entende o quão rico é viver com humildade, desprendido das coisas desse mundo, tudo é transformado em você. Todo o seu ser passa por transformação. E você vive de uma maneira natural aquilo que Jesus pede para que você viva. Então, quem serve por amor não depende de aplausos e recompensas. Você vive por amor ao Senhor. Tudo que você faz é para Ele. Você não espera reconhecimento humano. Você não tem necessidade de ficar bajulando e agradando pessoas para que elas vejam aquilo que você está fazendo. Não, você não tem essa necessidade. Você faz o serviço da obra, você serve o reino com amor, com excelência, você fala da palavra com ousadia e é grata ao Senhor por te capacitar cada dia mais. Você não fica esperando que as pessoas te aplaudam e muito menos te recompensem por isso, porque você está fazendo para o Senhor na vida do outro. Entende? Obrigada, Senhor Jesus. Paulo usa a imagem materna aqui no versículo 7 para descrever o amor pastoral. Um pastor, ele ama suas ovelhas como uma mãe ama os seus filhos. Então, ele foi aqui cuidadoso. Ele foi cuidadoso, ele foi terno, entende? Tratando todos com amor, com compaixão. O ministério eficaz, meus irmãos, o ministério eficaz, aquele que alcança o coração, ele tem um equilíbrio. Ele tem um equilíbrio com a autoridade que você carrega e com a ternura, com a humildade. Há um equilíbrio. Entende? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Paulo traz para nós também que o coração de um verdadeiro servo está sempre disposto a dar a própria vida pelos irmãos. Nós sempre estaremos dispostos a ajudar, a estender a mão, a olhar o próximo com amor, com empatia, a sentir a dor do outro, a se pôr no lugar do outro. O amor genuíno no ministério envolve essa entrega, que é a entrega total. E é uma entrega linda. É uma entrega que te traz a vontade de cada vez mais estar servindo, cada vez mais estar falando do amor de Cristo.
não é só sobre palavras, mas é sacrifício e ação. É um amor ativo, é um amor que transborda. Paulo trabalhava com as próprias mãos. Nós já vimos em outros capítulos que tudo mostra, tudo indica que ele produzia tendas. Paulo fazia tendas para não depender financeiramente da igreja. Então ele trabalhava com as mãos dele também, além de levar o ministério, além de trabalhar no reino. Então o exemplo fala muito mais alto do que qualquer discurso. Seja exemplo, seja o evangelho vivo a caminhar pelo povo, entre as pessoas. Um líder, um servo, um ministro, ele deve ser modelo de diligência, de comportamento. Obrigada, meu Deus. O seu amor não tem fim por nós. Nós te damos toda a honra e toda a glória. O versículo 10, ele diz assim, ó: vocês são nossas testemunhas e Deus também de que o nosso comportamento entre vocês que creram foi limpo, correto e sem nenhuma falha. Ele apela para duas testemunhas aqui. Vocês observaram? Deus e o povo. Duas testemunhas. Deus e o povo. A conduta dele era santa e irrepreensível, tanto no público como no secreto. É assim que você deve caminhar. Nós devemos ter esse comportamento, sermos o mesmo diante de Deus e diante das pessoas, sem máscara, sem desvio de caráter. Nós devemos ter uma conduta santa, sempre, por onde você estiver, seja no seu secreto ou seja em público. Integridade, meus irmãos, é o selo do verdadeiro servo de Deus. A integridade. As pessoas te buscam porque confiam em você, porque sabe que a palavra que você leva é a verdade, que você não vai mentir, que você não vai omitir. Deseje isso para você. Deseje ser aquele companheiro fiel. Que as pessoas te buscam porque sabe que você vai falar a verdade, que você tem um caráter firmado em Cristo. Paulo combina no versículo 11 e 12 para nós o papel de pai espiritual. Essa combinação que ele traz. O que um pai espiritual faz? Um pai espiritual, ele exorta, porque ele corrige com firmeza e amor. Ele consola, porque ele apoia nas fraquezas, ele traz o consolo diante das suas fraquezas. Ou você pode estar consolando outras pessoas diante da fraqueza delas. E ensina a andar com dignidade. Um pai espiritual ensina as pessoas a andar com dignidade na jornada dessa vida. Então o amor paternal de Deus se expressa na correção e no encorajamento. Entendem? E é lindo isso, não é? Obrigada, Jesus. Olha o que diz o versículo 13, quando começa a dizer que eles são perseguidos por causa do Evangelho. E existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus. Quando levamos a vocês a mensagem de Deus, vocês a ouviram e aceitaram. Não aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como uma mensagem que vem de Deus, o que, de fato, ela é. Pois Deus está agindo em vocês, os que creem. Olha só, Deus age naqueles que creem, é isso que a palavra está falando. Meus irmãos, o que aconteceu com vocês já havia acontecido também com as igrejas de Deus na Judeia, com o povo dali que pertence a Cristo Jesus. Vocês foram perseguidos pelos seus próprios patrícios, do mesmo modo que os cristãos da Judeia foram perseguidos pelos judeus. Foram os judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram.
Eles desagradam a Deus e são inimigos de todos. Tentam até nos impedir de anunciarmos a mensagem de salvação aos não-judeus. Com isso, eles completam o total dos pecados que eles têm cometido. Mas agora, o castigo de Deus caiu finalmente sobre eles. Olha o que Paulo nos traz aqui, quando ele fala que eles foram perseguidos por causa do Evangelho. Os tessalonicenses, eles receberam a mensagem como palavra de Deus, não como opinião humana, mas sim como palavra de Deus. Por isso, a palavra operou poderosamente sobre a vida deles. É isso que acontece na vida de todo aquele que recebe a palavra em verdade, sem distorção, sem ocultação da verdade. Então, quando tratamos a Bíblia como palavra viva, ela transforma o coração das pessoas. Amém? Toma posse dessa palavra. Quando você recebe a Bíblia como palavra viva, como alimento necessário do teu espírito, ela transforma o seu coração. E se você está sendo transformada pela palavra viva do Evangelho, comece a pedir ao Espírito Santo para que te capacite para que você transforme outros corações através da verdade da palavra. Em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Senhor. Paulo elogia a perseverança deles também. Paulo não se esquece de elogiar. Então isso nos ensina também a elogiar um irmão quando nós levamos uma palavra e ele passa por uma transformação. Dizer para ele, glória a Deus pela sua transformação. Que lindo que está acontecendo na sua vida. Eu vejo que o Senhor transformou você, hoje você é outra pessoa. Então, se os seus olhos estão vendo a transformação da pessoa, por que a sua boca vai se calar? Abençoe a vida dessa pessoa. Diga a ela o quanto ela mudou. É visível a mudança, então você precisa dizer, assim como Paulo elogiou a perseverança dos tessalonicenses aqui, mesmo em meio à perseguição. Nós precisamos fazer isso. Eles seguiram o mesmo exemplo das igrejas, entende? Eles seguiram os mesmos exemplos da igreja da Judéia, sofreram por causa da fé, mas não desistiram, não pararam. A perseguição não é sinal de derrota na tua vida. Não, não é. É sinal de fidelidade. Fidelidade na presença do Senhor. Quem serve a Cristo deve esperar resistência do mundo. Sim, sempre haverá resistência. E tudo bem. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para viver na presença gloriosa do Senhor. Amém? Olha o que diz o versículo 17. Fala sobre os planos para visitar Tessalônica outra vez. Ele diz assim: irmãos, nós tivemos de nos separar de vocês por algum tempo. Estamos longe dos olhos, mais perto do coração. Sentimos muita saudade de vocês e gostaríamos de vê-los outra vez. Por isso, quisemos ir até aí e fazer uma visita a vocês. Pelo menos eu, Paulo, quis fazer isso mais de uma vez, mas Satanás não deixou. Afinal, quando nosso Senhor Jesus vier, vocês e ninguém mais são de modo todo especial a nossa esperança, a nossa alegria e o nosso motivo de satisfação diante dele, pela nossa vitória. Sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. Louvado seja o nosso Senhor. Glória a Deus. O que ele diz aqui? O que ele quer dizer? Paulo expressa a saudade e um amor pastoral por aquele povo. Ele queria voltar, mas enfrentou oposição espiritual real. O que é essa oposição espiritual real? Satanás nos impediu. É isso que ele fala, não é? Mas o que ele traz? Que nem toda barreira é natural. Nem toda dificuldade que você enfrenta é natural. É isso que ele ensina aqui. É isso que o Evangelho nos traz. Há batalhas espirituais
que só a intercessão vence. Há batalhas espirituais que só com o joelho no chão a interceder é capaz de vencer. Por isso é tão importante orar, não sozinha somente, mas em um círculo, em um portal de oração, em um relógio de oração, em unidade, em concordância com outros. Isso é muito poderoso. Você vive o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. E isso acontece de maneira tão natural. Quando você tem um propósito de oração, o seu coração ele se derrama na presença do Senhor. Paulo ensina aqui que quando a igreja se levanta em oração, a guerra é espiritual. Toda guerra espiritual é vencida através da intercessão. Creiam nisso. O que os seus olhos não podem ver, o exército de anjos do Senhor vê e entra na guerra por você. Nós temos os anjos do Senhor que trabalham ao nosso favor, entram nas nossas guerras quando nós os chamamos. E tem os demônios que sempre vão lutar contra. Eles nunca vão desistir. Essa é uma verdade que precisa ser dita, porque o objetivo deles é nos destruir para que a gente perca a nossa salvação, para que a gente caia em erro, para que o nosso caminho seja desviado. Por isso nós não podemos deixar de vigiar e orar em nenhum momento. O maravilhoso, o sobrenatural de Deus, quando nós participamos a primeira vez de uma janela de oração, é que o nosso coração anseia pelo dia seguinte para que ela chegue de novo. Porque é o sobrenatural de Deus que acontece sobre a nossa vida. E eu desejo que você viva isso, em nome de Jesus. Do versículo 19 ao 20 aqui, que foi o término, Paulo encerra com emoção. Se você ouviu com sensibilidade, você sentiu emoção no que ele disse. Ele trouxe que a sua maior alegria não é o sucesso, mas ver almas firmes em Cristo. Ele demonstra que essa emoção, essa alegria de ver almas firmadas com Cristo, continuando firmes, caminhando. Entende? Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós te amamos com toda a verdade, com toda a força do nosso coração, com todo o entendimento que nós temos. Glória a Deus por isso. Que o seu ministério seja o fruto eterno diante do Senhor. Que tudo aquilo que você faz na presença seja um fruto eterno. Que os seus olhos sempre estejam na eternidade. Em nome de Jesus. A verdadeira recompensa do servo de Deus, sabe qual é? Qual é a verdadeira recompensa de um servo de Deus? Vidas transformadas. Essa é a verdadeira recompensa de um servo de Deus. Quando você leva a palavra a alguém e algum tempo depois essa pessoa volta e fala: olha, depois daquilo que eu ouvi de você, a minha vida foi transformada e hoje eu amo Jesus. Eu busco viver a verdade. Glória a Deus. É sobre isso. Amém? Obrigada, Jesus. O capítulo 2 nos ensina que nós precisamos viver de maneira santa e pura, porque Paulo defendeu a conduta dele, porque a conduta dele era vivida de maneira santa e pura. Isso é integridade. Integridade ministerial. É integridade no seu ministério.
na sua maneira de viver. E sobre o amor pastoral que Ele nos trouxe, haja com ternura em tudo que você fizer. É isso que nós aprendemos hoje nas Escrituras. O amor com ternura de mãe, mas com firmeza de pai. Entende? O amor pastoral, o amor de servo, de servidão no reino, deve ser com ternura de mãe, mas com uma firmeza de pai. Guarda isso no teu coração. Obrigada, Jesus. E persevere sempre. Nós devemos perseverar sempre, o tempo todo, todos os dias, todos os dias. Tá cansado, louve. Tá doendo, louve. Tá chorando, louve. Tá feliz, louve. Tá? Seja como você estiver, louve ao Senhor. Caminhe lançando a semente. Sempre persevere. A igreja suportou as perseguições com fé. Assim nós também devemos suportar todo o processo que nós estamos passando com fé, com os olhos no alto, sempre, em nome de Jesus. Porque o verdadeiro tesouro do teu ministério são almas salvas. Esse é o verdadeiro e maior tesouro do teu ministério. Essa é a recompensa espiritual na tua vida, na minha vida e na vida de todo aquele que leva o Evangelho, a palavra viva, em verdade, sem mentira. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Então, para você aplicar no seu dia, seja íntegra, íntegro. O ministério não é autopromoção, nunca vai ser. É missão divina. Não faça nada buscando autopromoção. Não faça nada querendo destaque. Não faça isso. Não deixe a soberba tomar o seu coração. Isso é coisa dos demônios. Não queira roubar o lugar de Deus. O que tentou fazer isso foi lançado do céu. Não queira estar no lugar do Senhor. A glória é dele. O poder é dele. Se um dia você orar por cura, seja uma dor de cabeça, dor nas costas, dor no joelho, seja o que for, e essa pessoa for curada, a glória não é sua, a glória é do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Dê graças a Ele, porque é o poder dele que se manifestou através da sua vida para que aquilo acontecesse. Amém? Em nome de Jesus, sirva com amor. Você que é líder, você deve unir a todos com ternura, liderar com amor, seja qual for o seu ministério dentro da igreja. Se você ainda não tem um ministério, então sirva a todos à sua volta com amor. Quem são os todos? Sua família, os que estão no seu trabalho, seus colaboradores ou os seus amigos, seus colegas de trabalho. Mas tenha a firmeza de um pai sempre, não se esqueça disso. Tá bom? Em nome de Jesus. O seu testemunho pessoal, um dia você teve um lugar onde o Senhor Jesus te tirou, então isso é testemunho. O seu testemunho pessoal fala mais do que qualquer título na sua vida. Então testemunhe aquilo que o Senhor fez por você. Testemunhe. Leve as pessoas, olha, você vai conseguir, porque o Senhor vai te ajudar, Ele está com você, você não está sozinha. Eu também já passei por isso. E não foi fácil, mas eu venci, porque eu caminhei com Cristo. E a palavra de Deus diz que quem está com Cristo é vencedor. Seja de verdade com todos. Que o Espírito Santo de Deus derrame sabedoria do céu sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Nós devemos ser perseverantes diante a qualquer oposição. Porque
Satanás sempre vai trazer oposição na tua vida. Ele sempre vai tentar fazer com que você pare, com que você desista, com que você ache que está sendo difícil, com que não vai ser possível. Ele sempre vai fazer isso, mas cabe a você lutar contra isso. Entrar em oração, em guerra, busca o Senhor. Há muita oposição espiritual. Então, faça guerra com o inimigo certo. Às vezes você está guerreando com um colega de trabalho, mas a oposição não está vindo de maneira humana, está vindo de maneira espiritual. Entende? Então você tem que entrar em guerra espiritual, em oração. Chama os anjos do Senhor. Chama os anjos arcanjos de guerra a guerrear no mundo espiritual pelas ações dos demônios sobre a sua vida, sobre os seus negócios, em nome de Jesus. Amém? E os anjos querubins a proteger a sua casa, a sua vida, os seus negócios. Chame os anjos. Eles estão a serviço do Senhor, a todo aquele que os chamam, a todo aquele que se posiciona em oração, que tem uma vida íntegra, pura, santa na presença de Deus. Amém? Entendam que a alegria verdadeira não está no nosso reconhecimento, mas em ver as pessoas caminhando com Cristo. As pessoas sendo transformadas, renunciando aquilo que não vai levar elas a nada. Pessoas começam a renunciar à destruição da própria vida. E isso é lindo, é maravilhoso. É lindo quando a gente vê alguém dizer: chega, basta. Eu não quero mais isso para mim. Eu não aceito mais viver essa vida. Eu quero caminhar com Jesus. Essa é a sua maior recompensa. Essa é a sua maior alegria. Essa é a sua maior alegria. E quando você sente essa alegria, você vê o quão grande é o amor de Deus na vida de todos nós. Na sua, na vida de quem foi transformado, na vida de quem foi tocado. E aí sabe o que acontece com você? Você começa a desejar mais ainda estar na presença do Senhor. Porque o teu coração fica grato a Deus por aquilo que Ele fez na vida do outro. Pela transformação que Ele levou naquela família, naquele ambiente. E assim nós não conseguimos nunca mais viver longe do Senhor. Obrigada, Jesus. O capítulo 2 de Tessalonicenses revela o coração pastoral de Paulo e nos ensina muito. Guarda no teu coração que Paulo foi um servo íntegro, amoroso e perseverante. E é esse exemplo que nós devemos levar. De sermos um servo íntegro, amoroso e perseverante. Não devemos parar, não podemos desistir. Esse capítulo ele nos ensina que a verdadeira liderança é servir com o sacrifício, com constância, o tempo todo e com pureza de coração, não com fingimento. Nós precisamos saber que a maior coroa é ver Cristo formado nas pessoas. Cristo formado nas pessoas. Essa é a nossa maior recompensa. É a nossa maior coroa. Isso é tudo de mais lindo que nós podemos receber. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo ensino dessa manhã. Aleluia. Fecha os seus olhos. O Espírito Santo está em poder sobre esse ministério. Está muito forte a presença. Sinta. Busque sentir a presença do Espírito Santo em você, na sua vida. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela sua presença nessa hora.
Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor tem nos tocado de maneira sobrenatural. O Senhor tem trazido toda a verdade da palavra viva em nós, abrindo os nossos olhos, transformando o nosso coração, trazendo em nós o desejo de levar o Evangelho como fogo a queimar no coração de outros, para que outros também vivam essa transformação, que sintam o desejo de renunciar tudo aquilo que leva eles à destruição dessa vida. Obrigada, Jesus, pelo seu amor. Obrigada, Jesus. Te canta, Rabaiaxês. Obrigada, Espírito Santo, por nos ensinar, por nos amar, ser paciente com a maturidade espiritual de cada um de nós. Dai-nos, Senhor, o discernimento. Dai-nos o discernimento diante de todas as situações. Dai-nos o discernimento para enxergarmos todos os laços de Satanás, todas as ciladas, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que Satanás não pode nos tocar, porque nós estamos buscando uma vida íntegra, pura e santa na presença do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor nos concede, que o Senhor nos abençoa, nós consagramos ao Senhor, te damos graças e reconhecemos que nada é nosso, tudo é do Senhor. E nós somos apenas administradores fiéis de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Ah, Espírito Santo, obrigada. Obrigada, Espírito Santo, pela sua presença. Nós consagramos ao Senhor a nossa família, pedimos que o Senhor abençoe a nossa família, aonde os nossos olhos não alcançam, os seus olhos alcançam, Senhor. A sua presença está. Abençoa, Espírito Santo. Busca, cuida dos nossos aonde eles estão. Aonde nós não podemos alcançar, o Senhor alcança. O Senhor vê e ouve aquilo que nós não podemos ouvir e ver. Por isso nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração. Nós confiamos nos planos do Senhor sobre a nossa vida, porque os seus planos são os melhores, são os certos. Planos de paz, planos de bênçãos, planos de vitória sobre a nossa vida. E nós tomamos posse, Senhor Deus, de todos os seus planos na nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para glorificar o Teu nome, para Te dar toda a honra e toda a glória. Com o nosso coração unido, nós clamamos ao Senhor. Clamamos ao Senhor, para que o Senhor interceda, para que o Senhor entre com providência e quebre todas as fortalezas de Satanás e seus demônios da nossa vida. Quebra, Senhor. Nós declaramos que todas as fortalezas dos demônios na nossa vida está sendo destruída agora, em nome de Jesus. Toda fortaleza do medo está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Toda fortaleza da dúvida, Senhor, sobre o Teu amor na nossa vida está sendo destruída agora, em nome de Jesus. Toda fortaleza, Pai, da incredulidade está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Anjos do Senhor, anjos querubins, levantem muralhas de fogo sobre a nossa casa agora, em nome de Jesus. Com as suas asas, com as suas grandes asas, proteja todo o ambiente da nossa casa, em nome de Jesus. Que essa proteção se estenda aos nossos negócios, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Nenhuma força das trevas resiste ao poder de uma intercessão. Nenhuma força maligna pode ultrapassar as barreiras de uma intercessão, de uma oração. Assim eu declaro em nome de Jesus. Nós declaramos em unidade. Nenhuma força das trevas pode passar as muralhas de uma intercessão. Todo o coração unido que crê no Senhor Jesus e clama em nome de Jesus. Essa muralha, ela é viva do poder de Deus e Satanás e seus demônios não podem passar. Assim eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que nessa manhã mais filhas e filhos do Senhor se levantarão em oração, se levantarão em posicionamento, em espírito e em verdade. Assim eu oro e declaro, Pai, em nome de Jesus, que o teu fogo arde no coração de todo aquele que está te buscando. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, meu Deus, pela palavra viva que nos alimenta nessa hora. Por onde caminharmos hoje, temos a certeza de que não estamos sozinhos, que o Senhor está junto de nós. Obrigada, Pai. É isso que eu oro, declaro e te peço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu dia, os seus negócios, tudo aquilo que você tem a fazer no dia de hoje. Ai, obrigada, Jesus. Obrigada. Que você sinta o poder de Deus a te proteger por onde você vai. Que você sinta o amor do Pai sobre a sua vida. Aonde você estiver, seja luz, seja o sal a levar o tempero certo na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Até amanhã. Que o grande amor de Deus esteja sobre a sua vida. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Tome posse dessa palavra. Amém? Use isso como um decreto na sua vida. Faça isso. Espalhe decretos da palavra sobre a sua vida. Vai colando sobre a sua geladeira, no carro, no painel do carro, ali na tua mesa onde você trabalha. Decretos no mundo espiritual tem muito poder sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Tchau. Até amanhã. Deus te abençoe.